Olá, seja muito bem-vindo ao Respirando a Nova Era, nosso primeiro episódio, muito importante para mim. Eu sou Mônica Alcântara e vou tocar com vocês um programa que vai ser muita contribuição, conhecimento. Aqui traremos informações que podem ser uma virada de chave na sua vida, que de repente pode colaborar bastante você ter ideias incríveis. Vai passar muita gente boa por aqui, eu vou conversar com pessoas espetaculares, de sucesso, que só vão agregar. Comigo hoje eu tenho Ana Borges, consultora de imagem, especialista em estilo, em cores, em posicionamento, em elegância. Ana, muito obrigada pela tua participação. Estou, assim, muito emocionada. Meu primeiro episódio, e já conversar com uma pessoa que vai falar de estilo, de imagem, de cor, nossa, muito. Mas antes disso, eu já quero te dar um presentinho, assim, com tanto amor e gratidão por você estar aqui comigo, dividindo essa mesa, que eu já ia dizer dividindo esse palco, né? Mas não deixa de ser um palco, é o palco da vida, né? E aqui a gente vai entrar na vida de muita gente. Aliás, faz um chazinho e vem conversar com a gente, respira fundo, toma um chazinho, que vem muito conteúdo bom por aí. Ana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Mônica. É uma honra estar aqui com você hoje. Ah, tem mais coisas. Tem muitas coisas aqui. Calma aí, deixa. Ai, que lindo. Eu não vou abrir isso aqui para não desmontar, mas esse aqui eu vou abrir. Abra. Eu sou desastrada, guria. Será que eu vou conseguir abrir? Então, enquanto você vai abrindo, eu vou falar um pouquinho aqui, vou pegar a minha filhinha. Ana Borges, consultora de imagem e estilo, especialista em coloração pessoal e estratégias visuais. Para mulheres que desejam comunicar presença, autoridade, elegância, inclusive emoções, humor. Você não sabia disso? Muita coisa também estou aprendendo. Ana também é minha consultora de imagem, então assim, aprendi muito com ela que a cor, a nossa roupa, o nosso cabelo fala muito, diz muito sobre a gente, sobre quando a gente chega no lugar, o que é que a gente quer transmitir. Então, tudo isso é muito importante no nosso dia a dia. Fica atento que teremos aqui informações valiosas que vai mudar o seu posicionamento a partir de agora. Para começar, Ana, as cores ela têm um poder de mudar o nosso humor, nossas emoções, até a nossa autoridade. Me fala um pouquinho sobre isso, sobre o poder das cores na nossa vida. A cor é o primeiro elemento que a gente percebe no dia a dia. Então, antes de você olhar para o meu decote, se era um decote V, se era uma textura mais rígida, mais flexível, você olhou para a cor. Então, eu cheguei aqui e você falou já a nossa cor. E nós estamos combinando. Aqui, a cor. Eu já vi que eu tô bem na fita, né? Tô bem sabendo. A tua cartela, tô né? bem a minha cartela. Tá bem na cartela. E a gente na mesma cartela. Mas a cor é o primeiro elemento de design que a gente percebe. Então, a cor é comunicação. Por exemplo, eu quero trazer uma imagem mais feminina. Apostar em tons mais rosados, tons mais arroxeados, que trazem mais delicadeza, ou cores mais claras, é um caminho muito interessante. Agora não, se eu quero o caminho oposto, eu quero trazer muita energia, né? Uma comunicação mais alegre, algo mais intenso, por que não apostar em cores intensas? A cor, ela muda o nosso humor, ela muda a nossa emoção. É como se quando a gente vestisse aquela peça, trouxesse aquele elemento para nossa imagem, o nosso humor também mudasse. Né? Então, a gente olha aqueles dias de Curitiba cinzentos. Ai, guria, preguiça. Verdade. Né? Eu olho aquele dia cinzento e falo, ai, meu Deus, eu preciso de um ânimo. Eu passo um esmalte vermelho, coloco um batom no tom de laranja, uma blusa laranja, para trazer esse ânimo, esse movimento que talvez naturalmente eu não tivesse naquele dia. Né? Então, a cor, ela traz esse poder. Né? Então, entender como usar as cores para mudar o teu dia é uma estratégia fundamental. É fenomenal, assim, a gente conseguir ter esse Então, eu poderia dizer que cor é intenção. É. Desculpa, gente. Aqui a gente tá gravando. Foi só um alarmezinho para beber água, porque eu sou uma pessoa saudável. Tome sua água. Vou tomar minha água. Não deixa o alarme passar em vão. Então, vamos lá. Cor é intenção. A partir do momento que você coloca uma determinada cor, como você falou, um dia frio, cinzento, eu boto um batom vermelho, eu estou intencionando elevar a energia, melhorar o meu astral, minha emoção. Não é isso? Você usa com estratégia. Estratégia, exatamente. Né? Estratégia daquilo que você quer comunicar tanto para o outro, como para você mesma. Porque, querendo ou não, por mais que a gente não passe o dia se olhando no espelho, a gente vai ao banheiro, tem um espelho. Você sai do carro, tem o vidro que reflete. A tela do celular traz um reflexo seu. Até eu brinco sempre, né, com as meninas, o micro-ondas, que é espelhado. Você tá se olhando. Tá se olhando. É verdade. E aí, quando você olha uma imagem, você fala, poxa, não é bem aquilo que eu queria
senti de mim mesma hoje? Né? Você traz uma imagem não tão alinhada, então você usar uma cor que te valorize, você usar um batom que você se sinta bem, traz da confiança para o teu dia. Parece que todo o ciclo das atividades diárias flui melhor porque você se sente com a autoestima também Você elevada. passa a agir com estratégia e planejamento. Exatamente. E como foi que esse tema chegou na tua vida? Como surgiu isso, esse amor pelas cores, pela imagem? Como aconteceu? A consultoria surgiu quando eu tinha 17 anos. Então, eu brinco que eu não sei fazer outra coisa senão consultoria de imagem. Sempre foi um caminho, mas não era um caminho que eu escolhi num primeiro momento. Né? Eu falo que a consultoria me escolheu lá na época que eu fazia vestibular, fiz para farmácia, mas passei para o segundo semestre. Então, eu tinha 6 meses em casa, meio ociosa, e minha mãe sugeriu que eu fizesse um curso de consultoria de imagem. E aí, nesse momento, no primeiro dia de aula, eu fui meio relutante, assim, eu falei, nossa, mas o que eu vim fazer aqui, né? Mas a mãe falou vai, o pai falou vai, então fui. E aí, eu sentei na cadeira, parece que o coração bateu diferente, naquele primeiro momento, assim. E aí, nesse lugar, eu olhei e falei, gente, como é incrível, assim, né? A mudança que traz na vida quando uma mulher, quando uma pessoa se posiciona de forma que ela se sente bem. Né? Quando eu entendi que a roupa não era só o visual, não era só a estética, e sim era a autoestima, era a essência, era a estratégia, virou uma chave para mim. E virou realmente em mim, porque eu era a pessoa que eu só me vestia de uma forma muito básica. Eu não usava cores, era só branco e o azul jeans. E eu vi a mudança que fez em mim e o quanto foi importante isso na minha vida, especialmente nessa época de 17 anos, né, que a gente tá Você viu amadurecendo. O brilho, o magnetismo diferenciado. Eu vi o quanto isso mudou em mim. E eu falei, por que não trazer essa mudança, esse poder também para outras pessoas que possam se beneficiar do meu trabalho? Né? Entender o poder que a imagem traz, entender toda a transformação que isso gera. E a confiança, a assertividade no dia a dia foi onde me deu essa virada de chave. Eu falei, não, é isso que realmente eu quero trabalhar no meu dia a dia. Eu quero que as mulheres vivam o que eu vivi. E a gente sempre usa muito a ligação da cor com a estética, né? Mas e a cor e as emoções? O emocional, o que é que diz o emocional em relação às cores? No geral, né, a gente vê muito no Google, né? O amarelo é energia, o laranja é dinamismo, mas é muito além disso. Se eu olhar, por exemplo, para as cores claras, num grupo mais em geral, eu vejo que cores claras são mais delicadas, são cores que trazem mais acolhimento. Então, eu quero uma imagem mais sutil, mais romântica, mais feminina. Ir para um caminho de cor clara funciona muito bem, porque elas trazem esse aconchego. Enquanto cores mais escuras vão trazer mais poder, mais força, mas também é mais rígido. Né? Então, se eu estou num ambiente eu quero comunicar um pouco mais de credibilidade de uma forma muito mais forte, eu posso usar como estratégia as cores escuras. Não é o único caminho, mas é um caminho que funciona. Ou como eu te falei, eu tô me sentindo meio para baixo hoje, né? O dia tá cinzento, não tô muito legal, né? Hoje, poxa, por que não colocar um vermelho que vai trazer de forma externa a energia que tá faltando naquele teu momento? Então, sempre pensar na comunicação do que você quer para aquele dia. Né? E tem cores que têm esse poder de trazer mais energia ou mais calmaria também. Né? Tô muito eufórica. Se eu colocar um laranja vibrante, eu vou ficar mais eufórica. Vai ficar mais elétrica ainda. Se eu quero me acalmar, então tem que ser um azul bebê. Que é uma cor que quando eu olho, eu sinto uma sensação de calma, de paz, para trazer esse equilíbrio pro meu dia também. Então, pensando pelo externo, a cor, ela chega primeiro num evento antes de você dizer olá. Isso no externo. E no interno? Qual o efeito psicológico da cor? Eu falo que é o mesmo. É a mesma coisa. A cor parece que ela bate na gente antes da gente dizer oi. Né? Porque a gente olha pro conjunto de cores e você se sente bem. Você fala, nossa, como eu tô bonita hoje. Como eu tô legal. Como eu acertei na minha escolha. Isso automaticamente vai elevar a sua autoconfiança em tudo aquilo que você vai fazer. Né? A nossa imagem é a nossa voz silenciosa. Né? Quando você olha para algo que representa uma pessoa, você olha para a vestimenta dela. Você me conheceu, você olhou para minha vestimenta e depois você me conheceu, a Ana, a profissional, a pessoa. Mas a primeira impressão sua foi da minha vestimenta, então foi a minha voz silenciosa. Se eu tivesse com um visual naquele dia que me trouxesse insegurança, não ia confiar no seu trabalho. Exatamente. A gente se vende, né? Já é o primeiro marketing. Porque você imagina, você é uma profissional, inclusive a Ana, ela fez a minha coloração, a gente fez todo o estudo.
E foi exatamente, quando eu cheguei lá, eu achei ela muito bonita, arrumada. Agora imagine, se eu vou contratar um profissional desse, eu chego lá, ela tá toda descabelada, de preto, ou de cinza. Não que preto e cinza não sejam cores interessantes, mas... Talvez não para uma consultoria de cores. Não para uma consultoria de cores, porque ela tava com uma cor vibrante, ela tava bonita, cheia de bijuterias, então eu olhei, então já vira referência. Opa, estou no lugar certo. Então, um profissional, ele tem que saber o que é que ele quer expressar, o que é que ele quer intencionar, Com não certeza. é isso? Me fala um pouquinho de algum caso prático do teu trabalho, das tuas clientes, gente que virou a chave assim absurdamente em relação a um simples ajuste de cor, um ajuste de paleta. Afinal, explica também pro pessoal o que é essa paleta que a gente fala tanto, né? Então vamos lá. Eu tenho até uma cliente que me veio em mente logo de cara, que é a Gislaine. Sei que eu posso falar o nome dela porque tá liberado. A Gi, ela foi fazer consultoria junto com mais 2 amigas, né? E ela, eu acho que era a cliente que talvez tinha mais receio de usar cores, porque ela só usava preto. Nada além de preto. E o branco no hospital pelo trabalho dela. E nesse momento, ela chegou pra consultoria, fizemos a cartela de cores dela e a gente descobriu que ela era uma cartela de verão suave, que é uma cartela que não tem preto. E aí ela falou, Ana, socorro, né? O que eu vou fazer não tendo preto na minha vida? Aí eu falei, não, Gi, calma. A gente tem caminhos, estratégias que a gente pode seguir para usar o preto, mesmo que ele seja fora da cartela. Então, a gente pode pôr longe do rosto, ou equilibrar com uma cor que para ela funcione. Então, por exemplo, ela fica muito bem de um lavanda. Aí eu falei para ela, vamos colocar de repente preto com lavanda, trazer com um azul mais claro, um verdinho. Então, equilibrar isso com uma cor próxima do teu rosto, que a gente sabe que te valoriza. Então, essa seria uma estratégia e um caminho. Mas, curiosamente, faz mais ou menos uns 20 dias, eu acho, ela foi lá no escritório e levou as 2 irmãs e as 2 sobrinhas também para fazer coloração pessoal. E ela chegou nesse mesmo tom de lavanda que eu falei para você agora e com um lápis de olho num tom de roxo. Já foi outra pessoa, né? A guria tava linda, linda. E aí ela falou assim, Ana, foi realmente furar a bolha. Né? Seria muito mais cômodo, muito mais confortável continuar usando tudo preto, lápis preto, mas ela entendeu que ela foi fazer uma consultoria para entender não só o que ela gostava, mas o que ela poderia melhorar e que talvez se ela não tivesse uma orientação profissional, ela ia se sentir com receio. Ela falou, nunca ia comprar um lápis roxo, mas eu vim até aqui, eu confiei no teu trabalho, você me provou por A mais B no teste de cores que isso ia funcionar para mim. Eu experimentei e funcionou e ficou lindo. E hoje ela não usa mais o lápis preto pro olho, né? Ela usa os tons de marrom, de cinza chumbo, cores um pouco mais claras que para ela funcionam muito bem. Mas quando ela quer usar o preto, ela entendeu que ela pode também, entender como que você vai fazer isso. Então, é muito legal ver se antes que ela tinha uma limitação muito grande e agora que ela tá explorando outras cores na cartela dela, mas porque ela tem confiança no que explorar. Que tá fazendo certo, que é o meu caso. Eu amava delineador preto, fazia bem. E depois que eu fiz a coloração, não, use marrom. E é interessante que eu usei o marrom, eu disse, nossa, realmente fica outra coisa. Você começa a ter uma percepção, ficou mais leve o olhar. A mesma coisa o cabelo. Ela disse, olha, nunca tenha um cabelo tão escuro, porque o seu tom de pele ele não comporta um cabelo escuro. E hoje, quando eu olho as fotos, quando eu tinha cabelo bem escuro, e depois que eu fiz só essas mechas para dar uma iluminada, parece outra pessoa. Eu digo, nossa, como é que eu vivi tanto tempo com o cabelo tão escuro? Então, a cor, ela traz um magnetismo, um brilho. E você fazer esse estudo é excepcional. Pensa numa coisa que eu adorei. Pensa no investimento que eu adorei. E hoje o meu olhar, quando eu vou ao shopping, vitrine e tudo, eu fico só na minha paleta. Eu só já vou Leva certa. A colinha junto. Leva a colinha junto. E fala da colinha pra gente. Qual é a colinha? A colinha é a cartela de cores. Isso aqui foi da Mônica. Então, a gente tem aqui... Deixa eu só abrir ela, que fica mais bonitinho. Todas as cores, mostrar ali pra câmera. Todas as cores que valorizam ela, a gente tem um leque de opções, indo desde os tons mais neutros, que a gente passa pelos marrons, pelos cinzas, até indo para uns tons mais coloridos de verde, de rosa. Tem a orientação de cores de maquiagem, de combinação de cores, tudo isso com o estudo que a gente fez sobre ela. A gente entendeu, né, Mônica, as suas cores. A gente viu que as cores quentes, escuras e cores mais opacas ficavam lindas em você. E com isso chegamos numa cartela de outono. Exatamente, e eu percebi que a cor é até uma mensagem interessante. A cor é a sua primeira conversa com o mundo. Ela traz o tom, traz o ritmo, traz a elegância, traz suavidade, traz coerência com a sua personalidade, com o que você quer demonstrar
E também com o seu físico. Porque, por exemplo, a minha paleta é a do outono, mas, por exemplo, a da Suane pode ser primavera, pode ser inverno, dependendo, porque ela tem um tom de pele diferente do meu, ela já é mais branquinha. Ela tem um contraste mais alto, então, não necessariamente, até minha filha mesmo sendo minha filha, ela tem uma outra paleta, a paleta da minha filha é primavera. E a gente, olhando assim, parece ter o mesmo tom de pele. E na hora que faz aquela coisinha, eu falando tudo errado, aqueles coisinha com os paninhos, os tecidos, quando a gente coloca que a olheira faz aí você bota outro tecido, aí você chega, fica vibrante. Então, assim, é muito... né? É exato, é muito individualizado, é muito pessoal. Então, assim, uma coisa que eu digo, gente, quem bem souber, quer trabalhar com a imagem, quer se posicionar, faça um estudo de cores, faça uma análise, tenha isso em mente, porque tudo fica mais fácil para você combinar o guarda-roupa, para você se posicionar, para você intencionar, para você escolher o que você quer transmitir, né, Ana? Com certeza. E fala um pouquinho para a gente sobre o profissional. De acordo com cada profissional, do que você quer transmitir, o que você pode transmitir com a sua imagem, profissionalmente falando agora. Eu tenho uma frase que eu falo para todas as minhas clientes, sem exceção, que é o seguinte: a sua roupa, ela pode ser o teu megafone, mas também pode ser o seu silenciador. Forte. Né? Então, quantas vezes que a gente não perde oportunidades por, de repente, não estar com o visual alinhado com o que aquela pessoa espera? O ser humano é um ser extremamente visual. Né? Antes da gente ter a chance de conhecer aquela pessoa mais a fundo, a gente conhece o que a gente vê. Né? Em 3 segundos, nem isso a gente cria uma primeira impressão, que pode ser muito positiva ou muito negativa. É meio clichê, né? Mas a primeira impressão é que fica, né? Que fica. A gente até pode tentar mudar, mas para conseguir uma segunda chance, não é sempre que a gente tem essa possibilidade, né? E aí, pensa comigo, eu vou para uma entrevista de emprego. Né? As pessoas não me conhecem, elas não sabem quem eu sou, não sabem o que eu faço. Leram o meu currículo, mas assim, eu posso escrever o que eu quiser lá, né? E eu chego para um cargo de gerência de uma multinacional, vestida com roupa tudo rasgada, ou roupa suja, roupa desbotada, roupa desalinhada. Qual que é a imagem ou que eu uma roupa passo? de esporte, tipo de esporte. De leg, assim, às vezes as pessoas têm uma tendência a usar essas roupas, conforto, né? Pelo né? conforto, isso. Mas a gente pode estar confortável de uma forma que traga mais seriedade, especialmente no ambiente profissional. Né? Eu falo, se tiver um personal trainer de legging, tudo bem, é a profissão dele, ele tem licença poética, ele precisa disso. Agora, a gente não pode encontrar um advogado no tribunal vestido de legging. A gente espera que ele esteja alinhado com a credibilidade e com a seriedade do trabalho dele pede. Né? Então, eu falo sempre assim, não tem um certo ou um errado. É muito do que você faz, do que para tua empresa faz sentido. E a gente entender que, por mais que a gente saia do nosso trabalho, a nossa imagem, ela continua. Quantas vezes que eu encontrei cliente em mercado, em padaria, na garagem do meu prédio jogando lixo. E lógico, eu não estava de salto 15 no mercado fazendo compras. Mas se eu não tivesse alinhada, a pessoa ia falar assim, nossa, essa aí é a consultora de imagem? É verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Você tem que estar sempre... minimamente arrumada. Minimamente arrumada. Até no hospital doente já encontrei cliente, entendeu? Lógico, eu tava com uma calça jeans, não tava de salto, tava com um tênisinho, mas assim, tava adequada para o ambiente que eu estava. É o alinhamento que virou rotina para você, virou o seu dia a dia. E a gente nunca sabe onde a gente vai encontrar uma oportunidade. Eu tenho o caso de uma amiga minha, ela também é consultora de imagem, e o marido dela, ele conseguiu uma vaga de emprego num dia que ele estava na varanda do condomínio dele, e nesse momento chegou uma pessoa que conhecia uma outra pessoa que estava contratando. E justamente ele ofereceu essa vaga para ele porque ele se apresentava muito bem. E ele falou, a gente tem que ter uma pessoa que tem uma apresentação muito boa pro cargo. Tá, a gente sabe no lugar certo, na hora certa. E chegou a pessoa certa. Com a aparência da forma certa. Agora, se ele tivesse, talvez, né, uma aparência um pouco mais descuidada, não iam oferecer essa vaga pra ele. Então, verdade. Olha o efeito que isso traz. O efeito de você estar sempre pronto para uma oportunidade. Para uma oportunidade. A gente nunca sabe quando vai chegar. É aquela conversa de elevador, sim, sabe? Sim. Que muda a tua vida. Verdade. É isso que a gente tem que pensar. A gente nunca sabe quando vai chegar a oportunidade. A gente tem que estar pronto para ela. É pra gente conseguir estar à altura daquilo que a gente quer. E eu sempre falo para os meus clientes, não se vista para o cargo que você tem. Se vista para o cargo que você quer. Porque quem não é visto, não é comprado. Nossa, quem não é visto, não é comprado. Isso é a frase de um amigo meu lá do BNI, inclusive.
E ele sempre fala, toda semana, quem não é visto não é comprado. Ele tá certo. Mas se você não é visto pela tua audiência, pelo teu público, não vão querer comprar teu trabalho. E você, olha, indo mais além, você está sempre fazendo pitch, né? Mesmo que você esteja num barzinho, num restaurante, sempre. Você está sempre fazendo pitch, sempre tem alguém te observando. E sempre tem alguém que pode ser uma oportunidade de negócio para você. Sim. Qualquer momento. A oportunidade de negócio, ela não acontece só numa reunião de negócio. Em mesa de bar acontecem bons negócios. Então, aí eu já vou expandir a conversa. Não é só a cor, o modo de se vestir, é tudo, né? É seu posicionamento, seu comportamento, a sua fala. Você está sempre fazendo pitch. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi para a vida. Até para levar um lixo, você está fazendo pitch. Porque às vezes você vai levar o lixo no prédio, você acha que não vai encontrar ninguém, naquele belo dia você encontra. E você está toda descabelada, com a roupa toda, só um casacão por cima e de pantufa. Imagine. Então, assim, você sempre tem que estar muito atento. Eu acho que isso é uma virada de chave na vida da gente que muda tudo. Entender que casa é da porta para dentro. Desci pegar a pizza, não importa. Você vai ver o teu vizinho, você vai ver o entregador da pizza, você vai ver o porteiro, vai ver a visita que chegou para ir no outro vizinho, que pode ser teu cliente. Cara, o mundo é minúsculo. Todo mundo conhece alguém que te conhece. É incrível. É verdade. Né? Então, a gente tem que estar sempre cuidar com a aparência. E, como eu te falei, não é algo assim que tem que estar montado, sempre maquiadaça, no salto 15. Não é isso. Mas o cabelo limpo, a unha bem feita. Faça uma basezinha, um pozinho, algo simples, mas que é um respeito com você e com o próximo também. Né? Coloca uma calça jeans, um tênisinho bonitinho. Tá ótimo. Não precisa colocar algo de marca. Não é sobre isso, sabe? É sobre ter o cuidado básico para ter uma imagem alinhada. E com para aquela ocasião que você quer pegar pizza. Não é algo simples, mas que precisa ser feito. Entendi. Agora uma pergunta para você, bem interessante, que até eu escuto às vezes, por exemplo, quando eu falei, eu fiz minha coloração pessoal. Nossa, que chique, você tá chique. Então, ainda é uma coisa que as pessoas acham que não é acessível, que é muito caro, que é coisa chique, é coisa para quem tem dinheiro. E isso não é, eu não vejo isso como uma coisa inacessível. O mercado ele ainda precisa ser trabalhado para isso. Como você enxerga essa acessibilidade, esse mercado no teu público? Eu vejo que é um mercado que está crescendo muito, né? A consultoria, no geral, ela deu um boom depois da época da pandemia, que foi onde veio mais mídias sociais, TikTok, Reels, enfim, e daí começou uma divulgação maior sobre a coloração. Então, hoje já tem uma consciência muito grande do que é a consultoria de imagem, né, e da coloração pessoal como um todo, que não é algo só para famosos, mas eu vejo muita gente querendo encurtar o caminho. Então, por exemplo, vou lá e coloco no ChatGPT. Qual é a minha coloração? Eu já fiz vários testes, tá? Com ele. Todos deram errado. Sério? Todos. Eu sempre falo assim, não digo que nunca vai ser possível, mas hoje acho um pouco audacioso. Mas, de qualquer forma, pensa comigo, Mônica, quanto que uma mulher geralmente gasta com roupa que ela não usa? Muito. Eu acredito que é muito mais do que R$580, que é a média de uma coloração pessoal aqui em Curitiba, né? Pensar que é algo que você faz uma vez na sua vida, e você não precisa repetir, e vai ter um conhecimento que vai te poupar muito mais do que o valor que você investiu na consultoria, eu vejo como uma economia. Né? Eu escolhi minha cartela muito nova, eu tinha 17 anos quando eu me formei. E aí eu penso, quanto que eu deixei de comprar errado é muito mais do que se eu tivesse pago por uma consultoria de coloração pessoal. É verdade. Né? Então, quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente vê que, de fato, não é um investimento tão alto em comparação com o benefício que você obtém quando você faz sua consultoria. Né? Quanto você economiza fazendo compras assertivas. Tá, agora vamos pensar em termos práticos, assim, pra gente... Vamos imaginar que eu não vou fazer uma consultoria. Quais seriam umas dicas básicas que você daria para a gente começar? Vamos dizer, eu quero começar a melhorar um pouquinho. Começa pelo baixo, começa devagarzinho, você não precisa contratar agora. O que você daria de dica para a gente? Uma coisa que para mim assim, é uma virada de chave é coloque intenção naquilo que você faz. Então, eu vou sair de casa. Qual é a ocasião que eu vou? Com quem que eu vou me encontrar? Qual é a mensagem que eu quero comunicar? E em cima desses 3 pilares, escolha a melhor roupa do teu armário para isso. Né? Independente de a gente pensar se é da cor que te valoriza ou não. Escolhe o que é mais alinhado de posicionamento.
Porque isso já vai te fazer todo dia pensar e criar o hábito de pensar na roupa que você vai usar. Porque eu acho que esse é o maior desafio das mulheres hoje. Elas entram e falam, peguei a primeira coisa que eu achei no meu guarda-roupa. E a primeira coisa, na verdade, é um grande tanto faz. É verdade. Né? E primeiro que eu vi, eu peguei. É um grande tanto faz. Então, criar esse hábito de falar, não, calma, agora é a hora que eu vou me arrumar. Eu vou acordar, eu vou fazer minha higiene, eu vou fazer minha maquiagem. Pode ser uma base, um blush, um gloss, o que for, algo básico, mas criar esse hábito, escolher a roupa pensando em quem você quer atingir hoje. Com quem eu quero conversar. Quem que tá ali na minha mira. E hoje, com home office, as pessoas têm uma tendência a fazer um coque no cabelo, não faz uma maquiagem. Então, quando arruma daqui pra cima é muito. Arruma daqui pra cima, exatamente. Eu digo isso às pessoas que trabalham comigo. Pra gente sempre, coloca um batom, solta o cabelo, não fica só de moletom, coloque uma roupa, pelo menos uma blusa por cima, assim, interessante, porque mesmo no home office, mesmo na câmera, você está transmitindo uma imagem. Agora, eu queria pegar um gancho na tua fala agora, que eu acho que é curiosidade de muita gente, que também despertou a minha curiosidade agora, que ela falou, não, todas as mulheres vão lá e pegam a primeira roupa. E os homens? A também. Coloração, pessoal, também é para os homens? Também. Para as mulheres, a gente fala muito de cor de roupas, cabelos, maquiagens, que geralmente são os pontos que mais pegam. Mas pensa comigo, boa parte dos homens hoje, eles não pintam o cabelo e não usam maquiagem. É ainda mais complicado esses casos, porque a única coisa que eles têm é a roupa. A mulher quer pôr a blusa fora da cartela. A mensagem deles é só na roupa. É só na roupa. Verdade. Né? Eu quero pôr a cor fora da minha cartela, eu passo um batom da minha cartela, passo uma base da minha cartela. Se o homem não vai usar esse artifício de maquiagem, ele não tem nada que vai esconder... Favoreça. Exatamente, que vai esconder o efeito negativo da cor fora da cartela. Então, para eles é ainda mais importante esse investimento em coloração quando a gente fala de roupas. Mas é um... E será que eu tô errada? Porque, assim, o homem ainda é mais difícil, porque na cartela da mulher vai ter vermelho, amarelo, azul, vai ter tudo. No homem, é mais difícil você combinar cores, assim. Então, eles ficam muito no azul, no marrom, do preto. A cartela em si, ela é a mesma, né? Então, a mesma cartela que eu entrego para uma cliente feminina é a mesma do masculino. O que acontece são 2 pontos importantes. O primeiro, a abertura deles em receber novas cores. Muitos não querem fugir muito dessas questões de marrom, preto, branco, cinza, azul e verde. Então, essa aceitação da cor é um ponto importante. E outra coisa é o mercado. É muito mais fácil a gente encontrar uma blusa roxa, pink, pro mercado feminino do que pro masculino. Então, tem a questão de mercado também, do que é produzido para a indústria masculina é muito diferente do da feminina. Então, acaba que, tipo, se um homem quer usar uma cor, às vezes, um pouco diferente, ele tem que procurar muito mais do que as mulheres, que vai numa loja qualquer, você encontra uma variedade grande de cores. Então, são esses 2 pontos, assim, que eu vejo que influenciam muito na escolha de cores no nicho masculino. A aceitação e a questão do mercado mesmo. Eu vou te perguntar, mas eu já sei a resposta. Inegavelmente, o público feminino é bem maior no teu trabalho, né? Com certeza. É bem... Eu sempre brinco que os homens, quando buscam pela consultoria, geralmente a esposa sugeriu que eles fossem fazer uma consultoria. Ou só aconselhou, vá, paguei, vá. Vai, tipo vai lá que vai ser bom pra você. Vai ser bom pra você. Geralmente tem um pezinho da mulher ali por trás. Poucos os homens hoje que buscam pela consultoria, pelo menos comigo, que vêm por uma vontade espontânea. A maioria tem um empurrãozinho por trás. Eles têm muita resistência, né? Tem um pouquinho. Mas tá melhorando muito, sabia? Tem aumentado muito já a demanda do mercado masculino pela consultoria de imagem também. Nossa, que bom. E na tua visão, que você olha, eu só fico imaginando você no shopping. Curiosidades. Eu fico imaginando você no shopping só julgando, no pensamento. Na tua visão, no teu olhar, nos lugares que você frequenta hoje, quais são os erros mais comuns? Olha, eu confesso que eu não fico julgando. Não é a palavra julgar, não fico mas olhando. Assim, você dá aquela olhadinha, observa, né? Termina observando. Eu percebo que as pessoas, elas não têm conhecimento do que elas compram. 2 pontos principais. Associação à marca. Nem tudo que é caro é bom. Eu sempre falo, nem tudo que brilha é ouro. Né? Então, verdade. Assim, comprei uma blusinha cara, paguei R$800 da blusa. Aí você vai ver uma peça que ela não tem qualidade, que ela não tem um tecido legal e que não combina com nada do armário. Então, esse é um erro muito grande. Comprar porque é caro. Não é porque é caro que vai ser bom ou que vai ser útil.
Segundo ponto, e aí a gente entra numa polêmica, que são os influenciadores, né? Sim. A gente se inspira hoje muito nos influenciadores. E tem uma diferença de eu me inspiro nela, eu gosto do que ela faz, eu acho bacana a forma com que ela se veste, eu quero ser igual a ela. Porque, vamos lá, a gente mostra hoje na internet o quê? O que você quer que as pessoas vejam. Você não mostra os momentos difíceis do seu dia, a parte caótica, o que você quer que elas comprem. Você mostra o que você quer que as pessoas vejam, né? A família perfeita, os filhos perfeitos, o casamento perfeito. O corpo perfeito, o acorda cedo, o treino. Profissional, tudo perfeito, é uma vida perfeita. E você olha e fala, cara, eu nunca vou ser que nem a fulaninha, que a vida dela é perfeita e a minha não é. E aí eu vou comprar roupa igual a dela. Primeiro que às vezes bancar isso é difícil, né? Porque tudo coisas muito caras. Então, para uma realidade normal, não funciona. Segundo que o corpo dela não é o meu. A rotina dela não é a minha. Então, a gente quer, às vezes, mais do que se inspirar, copiar a pessoa, e acaba que fica todo mundo igual, e ninguém se conhece de verdade, ninguém sabe do que gosta, do que não gosta. Fica muito artificial, né? Fica muito artificial, parece que você pegou, assim, um Ctrl-C, Ctrl-V e foi colocando, né? Então, esses pontos eu vejo que são desafiadores, assim, hoje na moda, e realmente o autoconhecimento. Às vezes você quer tanto se inspirar no outro, que as pessoas esquecem de olhar pra dentro e falar, tá, mas o que eu, Ana, gosto? Né? Será que eu já testei? Eu sei o que eu não gosto, mas, por exemplo, hoje eu sou a louca da pedra natural. Eu amo pedra natural. Eu também. E eu descobri isso testando. Né? Então a gente tem que se permitir testar. Como que eu vou te falar que eu não gosto desse elemento no meu visual de um brinco de pedras se eu nunca provei, se eu nunca testei? A gente tem que se permitir um pouquinho mais, sabe? Pra entender de fato o que faz sentido pra cada um e o que não faz. Eu acho que esse é um dos principais pontos, assim, lá de baixo, né? Começar a se permitir para entender o que faz sentido para cada um e, com isso, criar a sua autenticidade. Essa questão de se permitir é muito interessante, né? Você sabe que eu tenho um exemplo prático disso. Eu não sou a pessoa que gosta muito de dourado. Eu gosto muito do prateado, de ouro branco, de prata. Sempre foi assim, eu sempre fui muito resistente ao dourado. Fiz minha análise com a Ana, o dourado é o que combina comigo. Eu disse, não, Ana, eu não gosto de dourado, eu não uso dourado. E interessante que eu estou começando a ver o dourado com outros olhos. Olha só. Hoje eu coloco o dourado, eu digo, realmente é até bonito. Então, assim, é muito de você entender o porquê das coisas que você passa a assimilar melhor. E eu queria te perguntar sobre o teu trabalho. Explica pra gente como é que funciona uma consultoria, a consultoria que você dá, o trabalho que você faz de estudo, de imagem, de cor, de posicionamento. Então, hoje a gente tem 2 principais braços, que seria a consultoria de cores e a consultoria de estilo. A consultoria de cores, a gente entende quais são as melhores opções de cores de roupas, cores de cabelo, cores de maquiagem, cores de metais, mas não só entender o que funciona para você em termos estéticos, em termos de comunicação. Então, o que a Mônica quer comunicar com a imagem dela? Vai ter uma cor aqui que vai ser mais interessante do que outra. Talvez você me fale assim, Ana, meu trabalho eu quero trazer uma conexão muito grande com o público feminino. Eu vou te falar, então, Mônica, vamos trabalhar aqui os tons de rosa, os tons de roxo da sua cartela, que faz mais sentido. Então, trabalhar realmente de forma estratégica a tua imagem. E a consultoria de estilo é onde eu pego na mão do meu cliente, eu construo com ele a estratégia dele de imagem. Então, a gente passa por 4 encontros. 2 deles são de identificação de estilo e de arquétipos. Então, eu uni as duas teorias para entender que meu cliente ele não é só um estilo clássico ou um estilo romântico. O meu cliente ele tem os 7 estilos universais e dentro disso a gente trabalha vários pontos. Por exemplo, eu tenho um estilo muito romântico, sempre tive. Só que, apesar de ter um estilo romântico, eu não gosto de pérolas, eu não gosto de babadinho, de florzinha, lacinho. Tudo muito menininha, não gosto. Bolinha, né? Bolinha é muito menininha muito também. Infantil, hoje pra mim não faz sentido. E eu não tenho um estilo sensual. E o sensual traz muito do couro, do decote, de pedras. E eu adoro decote, eu adoro couro, eu adoro pedra. E eu falei, cara, mas como assim? Então, essa não sou eu. Eu não tenho estilo sensual, mas eu gosto do sensual e eu não tenho estilo... Eu tenho o romântico e não me identifico... Sabe, ficou aquela interrogação na minha cabeça. Não fechou a conta. E eu entendi que não, por mais que eu tenha uma essência muito puxando pro romântico, eu tenho elementos do sensual que eu gosto. E não é porque não é o meu estilo principal que eu não posso olhar
para esse lado também e incluir isso na minha imagem. Então, cada cliente fala que eu vou construir um estilo que não é o estilo clássico, romântico, esportivo. É o estilo Ana, é o estilo Mônica, é algo que vai trazer você considerando tudo aquilo que você gosta ou o que você não gosta para a tua imagem. A gente tem um encontro muito especial também no shopping para falar de tecidos, porque de verdade, o que é um poliéster? Será que ele é tão ruim como dizem? Será que tem função? Né? A poliamida, o algodão, o linho, então tudo isso a gente trabalha no encontro da consultoria. E o último é um guia de estilo, que é realmente um mapa com sugestões de looks, sugestões de lojas, a análise de biotipo feita de forma tridimensional. Então, a gente considera cada volume do corpo da minha cliente para que realmente ela entenda como se vestir de forma assertiva. Eu construo um conceito de imagem, um manifesto de imagem, então é algo muito gostoso, assim, porque é onde ela consegue se enxergar. E aí, fora isso, tem a parte prática, que seria a análise de guarda-roupas, aí dá o shopping para as compras, e a montagem de looks, que são as três partes práticas da consultoria. Ai, nossa, que fantástico. E posso contar uma novidade? Pode. Faz nem uma semana, então... Adoro. Eu não divulguei muito ainda. Eu lancei a mensalidade da consultoria. Tipo uma assinatura? Uma assinatura. Boa. Então, é a montagem de 5 looks online todo mês. Então, a gente faz de forma anual, uma recorrência bem legal esse plano. É bom que acompanha as estações do ano, já dá pra fazer... A gente vê a evolução do armário. Boa, né, boa. Também, porque nem sempre a gente vai fazer um shopping. Você vai falar, putz, eu não posso às vezes comprar tudo agora. Por uma questão até mesmo de logística. Né? Como que eu vou comprar as coisas de inverno durante o verão? Então, às vezes não é tão fácil. Você não acha assim. com tanta facilidade. Não acha. Então, de repente, a gente fala, Mônica, eu tava vendo teu armário aqui e eu vi que faltou uma bota marrom clara. Você já vai ter um insight. Quando eu for no shopping, eu vou procurar uma bota marrom clara. E aí você vai fotografar, fazer o upload pra mim ali no Pinterest, que é onde eu monto os looks. E aí, pro próximo inverno, ou próximo mês, a gente já tem os looks com a bota marrom clara. Muito então, legal. Esses insights é legal para ter um acompanhamento mais prático desse guarda-roupa. Outra pergunta que agora eu também lembrei e fiquei curiosa. Eu tô lembrando das coisas, já vou falando. Pode perguntar. Pode perguntar. Qual a sua opinião sobre o que eu vejo influencers falando, né? Sobre armário cápsula. Polêmico também. Polêmico também, né? Vamos lá, funciona. Porque você bota numa caixinha, né? Termina você botando numa caixinha, todo mundo na mesma caixinha. Mas funciona, na tua opinião? Vamos lá. Eu vejo que funciona quando a gente constrói um armário cápsula para você. Aquelas coisas que a gente vê na internet, por exemplo, todo mundo tem que ter um sapato preto, um vestido preto e uma camisa branca. Na minha opinião, não funciona. Eu não tenho nenhum vestido preto, nenhum sapato preto e nenhuma camisa branca no meu armário. E não sinto falta. Porque no meu dia a dia, pro meu estilo, pra minha comunicação, essas 3 peças não fazem diferença. O que faz diferença pra mim é um escarpavinho. Nossa. Isso faz diferença no meu armário. Né? Pra mim, acessórios fazem diferença. Então, quando a gente monta um armário cápsula pra cada cliente, isso vai funcionar. Agora, eu falar que todo mundo precisa ter tal peça, a gente generaliza muito. E aí é onde eu te falo de perder a identidade. Né, de fazer cópias. E também tem a questão de perfil. Né? Tem pessoas que sobrevivem super bem com 4, 5 calças durante 4 meses, 5 meses e não sentem falta de trocar. Tem pessoas que não, que falam, eu quero ter uma saia diferente, eu quero ter opções. Então tem que ter um perfil muito minimalista para você conseguir também lidar bem com o fato de ter um armário cápsula no seu dia a dia. Né? A ideia é muito interessante, mas se o teu perfil é algo de gostar de variar, de gostar de trocar ou de ter ocasiões muito diferentes, pode ser que isso para você mais gere uma frustração do que uma independência. E também se você pensar assim, por exemplo, você tem que ter um vestido preto. Mas assim, cada pessoa tem um biotipo, tem altura, tem peso, tem roupa que alonga, tem roupa que já deixa você mais baixinha. Então não pode ser uma caixa fechada. Um vestido preto, uma calça preta, um blazer, um sapato preto. Eu vejo, eu não gosto de nada engessado. Eu gosto de coisas individualizadas, que você analisa o perfil, analisa o momento, eu acho que até o momento. Porque, por exemplo, se você tem um determinado estilo, você pode mudar com o tempo, não pode? Com a maturidade. Por exemplo, o que eu gostava há 10 anos atrás, independente de moda, mas de gosto mesmo, de uma determinada cor, é normal você ter você gosta muito de uma cor. E hoje eu já não me vejo mais usando certas cores. Isso é bem comum, né? Você mudar. Então, o seu estilo, ele não é algo fixo. Não. Geralmente, sim. O que traz muito a nossa essência, a gente mantém. A gente vai aprimorando isso. Mas, por exemplo, eu vejo muito nas minhas clientes a maternidade. Eu não sou mãe ainda, mas eu tenho irmãozinho pequeno.
Mas eu vejo assim, quando a mulher se torna mãe, ela busca o quê? Praticidade. Conforto. E a criança vem em primeiro lugar. É inviável uma mãe sair com um salto 15 pra andar no shopping com o bebê. Gente, não dá, não é prático. Né? Então é a hora que, mesmo que a mulher gostasse desse elemento, ela vai colocar um tênis. Talvez não é aquele tênis de corrida, se ela tiver um estilo mais clássico. É um tênis mais branquinho, com detalhezinho dourado, algo nesse sentido. Mas ela vai trazer isso, por quê? Porque ela precisa de praticidade pro dia a dia dela. O objetivo dela mudou. Né? Ou uma mulher, de repente, às vezes eu vejo muito casos de divórcio. Né? Ela começa a se arrumar. Às vezes quer explorar um lado um pouco mais sensual que antes não explorava. Então, a ocasião, o meio que a gente está inserido ou que a gente está vivendo, vai mudar a nossa comunicação e também vai mudar a forma que a gente olha para o mundo e a forma como a gente quer ser vista por ele também. Interessante, você falou essa coisa de divórcio, eu lembrei de um amigo meu que trabalha no tribunal, e ele falou que as mulheres vão muito lindas assinar o termo de divórcio. Ele disse que é impressionante, é unânime, elas vão produzidas, bonitas, e eles percebem que os ex-maridos já falam, como se assim, o que aconteceu? Quem é essa? Então, é um momento que você agora vai dizer, agora eu vou me valorizar, agora mostrar você vai ver o que você perdeu. Mostrar porque eu vim. Então, para você ver que imagem é intenção. A intenção. Ali elas vão com a intenção de se sobressair, eu tô bem, pode até não estar, mas uma mulher que se sente bonita, ela tem uma potência incrível. Ninguém segura. Não só uma mulher. Todo mundo que se sente bonito e confortável, você fica mais corajoso, mais ousado, mais firme nas ações. Ajuda muito a gente ter atitude. A nossa beleza. Hoje eu estava fazendo uma maquiagem, eu estava pensando, nossa, você já fica com outro poder, você já fica com outro astral. Eu olhei o antes e o depois, então uma maquiagem muda tudo, um acessório muda tudo. Ana, em relação a esse trabalho, esse teu trabalho todo, se você parar a nível Brasil, a gente tem muita diferença. Eu digo porque eu sou de Recife, né? Eu vim do Nordeste, hoje eu moro em Curitiba, então eu já percebo algumas diferenças. No Nordeste é muito mais difícil usar muito preto. Aqui em Curitiba eu acho que pelo clima, pelo frio, as pessoas usam mais preto, uns tons mais escuros. Mas assim, de uma forma geral, nas regiões do Brasil, você percebe muita diferença em estilo? Muito. A moda ela é uma ferramenta, né, que a gente usa de expressão. E o ambiente, como eu te falei, ele vai moldar. Então, por exemplo, no Nordeste, né, eu conheço um pouquinho de lá, mas você vai me ajudar com informações. A gente vê muita praia, é calor, é sol. Quando a gente vai buscar uma estampa numa loja, a gente é muito mais o tropical, a gente vê as folhas, folhagem, flores. Isso, floral, a folhagem, né? Traz muito nesse dia a dia. As cores, muito do verde, o azul, essa mistura do amarelo com laranja, com vermelho. A gente vê por quê? O ambiente traz pra gente uma certa mais leveza, né? Mas talvez, não é nem uma questão de alegria, mas o solar parece que traz mais vida. O astral, ele pede isso. Ele leva, uma onda lhe leva a tá mais colorido, tá mais estampado, né? Isso. Agora pensa que Curitiba, a gente vê dias de muito frio. Muito. Né? A gente vê cinzas. Dias cinzas. É uma população um pouco mais fechada, mais reservada, um pouco mais retraída, né? Se a gente comparar com outras regiões. E isso traduz na roupa, né? Então, a gente vai comprar roupa de inverno, a gente vai encontrar muito casaco, por exemplo, no tom de caramelo, no marrom, no preto, no cinza, no off-white. Se você encontrar um casaco de inverno roxo, é aquele. É o filho único, não vai encontrar mais um naquele inverno. Porque a demanda da população também acaba sendo de cores mais neutras, muitas vezes. Tanto que quando a gente encontra estampas muito coloridas, a gente sabe qual é a loja. Então, se eu encontrar uma mulher na rua com um vestido muito floral, muito de folhagem, boa chance de ser da Farm, por exemplo. Né? Que é uma loja que trabalha com esse perfil de público. Indo para São Paulo. São Paulo, minha família é de São Paulo. Repare que nas ruas a gente tem muito pochete. Por quê? É praticidade e é segurança. Segurança, né? Também. Segurança e praticidade. Né? Você acaba colocando os elementos mais básicos numa pochete, porque o dia a dia é corrido, não tem tempo para perder em São Paulo. Nossa, verdade. Você tem que estar sempre... Tá sempre... É no muito pique, enérgico. No ritmo, muito enérgico. É muito enérgico. Então, o ambiente que a gente tá, ele vai moldar também o que as pessoas usam. E isso vem muito uma questão da oferta. Né? Então, às vezes eu falo, nossa, eu queria ter um casaco de inverno laranja. Eu nunca encontrei um para comprar aqui em Curitiba. Dificilmente vai encontrar. No máximo um vermelho. No máximo um vermelho, porque a população já não é muito das cores, não então consome. Não vai aceitar, não vai consumir.
esse tipo de peça. E se você também. chegar no Nordeste, você não vai encontrar o casaco. Porque lá é calor. Porque lá é calor, então não vai ter casaco para Exatamente. vender. Você tem peças laranjas, menos casaco. Menos o casaco. É verdade. Então esse regional pega muito. Pega bastante. Nossa. Sobre moda. Moda é uma coisa que dita regras, né? Moda, às vezes, nem fica bom, mas porque tá na moda, porque tem alguém na novela que tá usando. O que é a moda diante do teu trabalho, diante da tua visão? Sabe que eu sempre gosto de falar que a ideia é que o consultor de imagem trabalha com moda. O consultor de imagem trabalha com comunicação. A moda é a ferramenta que a gente usa para isso. Então, eu vejo muita moda como uma ferramenta. Mas é muito fácil, por exemplo, eu ir no shopping hoje e comprar tendência, que é o que está em alta. É difícil eu comprar a minha essência. Então, isso tudo volta naquela história do autoconhecimento que a gente falou. Quando eu não sei o que eu gosto, eu não sei quem eu sou, o que eu quero, com quem eu quero comunicar, o que eu quero comunicar, qualquer coisa serve. Você se influencia com mais facilidade. Exatamente, e qualquer coisa serve. A primeira coisa que estiver na minha frente tá bom, pode ser. Mesmo sem gostar. Eu uso porque tá todo mundo usando. E aí, aquele consumo desenfreado que você compra, de repente, igual anos atrás era moda estampa de vaca. Sim. Eu tenho quantos clientes que compraram aquela bendita daquela estampa e nunca usaram, nunca combinaram. Falo, mas por que faz sentido essa estampa? Não, não faz. E por que você comprou? Ah, tá todo mundo usando. Tua mãe não te dizia, você não é todo mundo? Você não é todo mundo. Então é essa hora de aplicar o você não é todo mundo. E de olhar mais ali o que você gosta e não só seguir a tendência, porque a moda ela vai ter ciclos, então as tendências vêm, elas vão, e algumas delas voltam, outras elas acabam perpetuando por mais tempo, que a gente vê que elas ficam, mas conforme a gente vai consumindo só pelo consumir ou só porque tá na moda, a chance de ter um armário que você não utiliza ele, ou que as peças ficam ali desencontradas, ou que você vai dar naquela estação aquela peça e depois nunca mais, é muito grande. Então, gera até um consumo inconsciente, muitas vezes. Só seguir tendências se aquilo não for validado que para você funciona. E, com certeza, isso afeta o emocional. Muito. Eu estava ontem lendo sobre moda, dando uma estudada sobre o tema, e eu vi que na Europa agora... E eu comecei a entender, que eu não percebia isso. O verão da Europa, que está acontecendo agora, ele termina ditando o nosso verão aqui, né? Então, eu vi que no verão da Europa estão usando agora um lenço amarrado na cintura, estão usando umas redinhas que eu, particularmente, não gostei. Eu disse, nossa, isso vai virar tendência aqui. Então, eu já estou vendo que em dezembro vai estar todo mundo com lenço amarrado na cintura, com lencinho na... Já tem, né? Inclusive no shopping já tem, nos manequins, o lencinho amarrado na cintura. Então, isso é uma tendência que a gente tem que ter muito cuidado. Eu sou muito chata com isso. Então, assim, eu não uso. Eu olhei, não bateu, não é o que eu gosto. Você não vai se sentir bem, você não vai ser autêntica, você não vai se expressar. Só para poder dizer que está acompanhando uma moda, não faz sentido. Perde a intencionalidade. Sabe que eu vi um vídeo ontem... E a fala era a seguinte, você tem que provar uma roupa mais de uma vez para você comprar, não leva. Porque aquela roupa que você olhou e falou, uau, ela te convence na hora. Ela não tem dúvida, né? É verdade. Você colocou, você olhou e falou, uau, é isso. Você vai levar. Agora, aquela que você tem que ficar olhando no armário, no provador, pegando, mudando aqui, não sei o quê, mexendo e olhar, será? E aí, amiga, mãe, pai, tia, ficou bom ou não ficou? É porque você não tá segura. E se na hora da compra você não estava segura daquela peça, não vai ser na hora de vestir que você vai ficar segura com aquela peça. Ela sempre vai ser uma grande... Aquela peça que você coloca, tira, de uma interrogação. Você põe e fala, tá, não, vou pôr a outra. E assim vai arrastando. Melhor dar um tempo, repensar e voltar. Agora eu levo isso para a vida, sabe? Eu já li no livro que o sim, ele é muito claro. E para tudo, para você decidir. O sim, ele é muito claro. Se você tá na dúvida... tem alguma coisa, porque o sim, ele é enérgico, ele é direto, ele é cirúrgico. Então, se você tem certeza, leve. É como eu vou na loja, eu provo, e aí? Não amei. Você tem que amar. Você prova uma roupa, é essa. Ela às vezes, ela está até acima do seu orçamento, mas você não. É essa, eu vou levar. E muitas vezes você diz assim, não, vou levar 3, que eu gostei mais ou menos, porque o custo é menor. Eu acho isso também um grande erro. Você termina, eu vou ter 3 peças, mas não é a que você amou, não é a que te representa. Então, é essa maturidade que a gente precisa ter na hora de adquirir as peças. Concorda comigo? Concordo. Eu sempre doso muito mais pela
qualidade, e qualidade eu digo não só em questão de material, qualidade de combinações que você vai conseguir fazer depois do que a quantidade. Pouco adianta eu ter 3 peças no meu armário que eu não gosto, que eu não uso e que vai ficar parada. É melhor você gastar um pouquinho mais em uma peça que você amou e que você vai usar e vai fazer valer cada centavo daquela peça do que ter 3 no teu armário que não usa. Aí sim, você gastou dinheiro à toa. Gastou à toa, verdade. Aí sim é um desperdício de dinheiro. E pra gente finalizar, fala pro pessoal, agora você bem cirúrgica, dica básica para você dar aquela mudada de cara assim, ó. Mudou, você já vai mudar a sua intenção, a sua personalidade, o seu posicionamento. Aquela dica de ouro que é sem erro. São tantas? Tantas. Escolhe as melhores. Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu sempre falo é clareza. Uma coisa que eu fiz, e não tem só a ver com moda, mas que foi uma virada de chave na minha vida, foi pôr num caderno. Eu escrevi quem eu sou, quais são as minhas maiores qualidades, o que eu quero comunicar, quais são os meus sonhos materiais e quais são os meus sonhos não materiais, né? Meus viagens, planos de vida. Com isso, eu consegui traçar qual era a minha identidade. E eu busquei referências em cima disso. Então, tenha uma pastinha de referências. Não é cópia, é inspiração. Porque aí você vai começar a entender o que você gosta. E tenha também sempre aquelas peças preferidas no teu armário. Aquelas que realmente você gosta. Olha para elas e pensa, o que elas têm em comum? O porquê que eu gosto tanto desse núcleo de peças? É a cor, é o modelo, é o tecido? O que nelas tem que traz esse insight? E nos dias seguintes, fotografe seus looks. Todos os dias. Porque aí você vai olhar o que você gostou neles, o que você não gostou e vai conseguir ter uma melhora progressiva no que faz sentido para você. Então, na foto, a gente percebe coisas que a gente não percebe, às vezes, olhando no espelho. E você vai entender os padrões do que você gosta, né? Fora isso, pôr tua cor preferida, independente de estar ou não na tua cartela, isso traz confiança, porque você gosta daquela cor, então você se sente bonita. E ter um amuleto. Então, ter um elemento que você olha e fala, isso é muito minha cara. Né? Então, quando eu saio, hoje por acaso não estou, mas é muito raro eu estar sem pedras. Né? Então, vira uma marca pessoal. Vira uma marca. Né? Eu gosto do batom vermelho. Passa do batom vermelho. Né? Não, eu gosto de passar o esmalte vermelho, então, esmalte rosa, roxo. Trabalha aquele elemento que você se sente autêntica. Porque só de ter uma coisa na tua imagem, um único elemento que se identifica, isso já dá uma virada de chave de pensamento. E aí isso fica mais fácil de executar nos dias seguintes. E também emocionalmente falando, vira uma âncora para você. Com certeza. É aquilo que vai te fortalecer, te firmar. Com certeza. A tua autenticidade. Eu sempre falo assim, pensem que a imagem é a história que você conta para o mundo. O que você espera que o mundo veja de você? É uma reflexão interessante da gente deixar aqui também. E eu digo mais, quando cor, estilo e autenticidade, quando eles se encontram, você torna a sua voz no mundo, complementando a tua fala. Uhum. Ana, muito obrigada. Eu que te agradeço, foi massa, muito bom. Muito incrível. Assim, são informações que são sutis, não é no nosso dia a dia, ninguém fala disso o tempo todo, toda hora, todo instante, mas que pode fazer muita diferença no nosso dia a dia, no nosso posicionamento, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E você que gostou bem muito desse vídeo, que eu sei que você gostou, porque foi incrível, já dá o legalzinho, o joinha aí que o povo fala, é o joinha, curte o nosso vídeo, segue o nosso canal, encaminhe esse vídeo para as pessoas. Na legenda a gente vai deixar o Instagram da Ana, que vocês vão poder encontrá-la, poder trocar uma ideia com ela, até tirar dúvida, contratar algum tipo de trabalho com ela, independente do lugar do Brasil que você esteja, tudo isso pode ser feito online, não é isso, Ana? Isso. Tirando a coloração. Já tirando a coloração dos paninhos. Os paninhos mas não o vai resto poder, tudo é verdade. Online. Tudo dá para fazer online. Então, já segue o canal, manda para quem você acha que precisa de uma orientação, de um posicionamento. Muito obrigada e até o próximo episódio.